pessoal, hoje o material que eu tenho para apresentar para vocês é um material muito especial para mim. Eu conheci essa Bíblia através do módulo dela para o software bíblico The Word. É uma Bíblia que ela traz no nome o texto de onde ela é traduzida. Ela é a Bíblia literal do texto tradicional. O que é o texto tradicional? São textos de excelente qualidade da Bíblia Sagrada, muito condizente com os originais. Então nós temos o texto masorético no Antigo Testamento e os textos recíptos no Novo Testamento. Então a gente não está falando de Bíblia traduzida de texto egípcio. Lógico que essa tradução ela tem alguns pontos forçados pela tinta, pelo óculos teológico do seu tradutor. Mas nós vamos dar uma olhada bem a fundo nela, tá? Nós vamos ver detalhes desta maravilha. Olha o tamanho, olha, ela é maior que a minha cabeça. Dá para entender uma coisa dessa? Ela é muito grande e nós vamos ver até, se ela tivesse uma diagramação melhor, ela seria mais, digamos assim, fácil de se manusear. Então vamos conhecer a Bíblia de Estudos LTT. A gente vai conhecer a versão de estudos. A minha ainda era editada pela antiga eFundamentos. Agora ela está com outra editora que eu não conheço, tá? Então vamos lá, vamos conhecer essa maravilha. Bíblia de Estudos LTT, Bíblia literal do texto tradicional com notas de rodapé, de autoria do nosso corajoso, do nosso valente Hélio Menezes Silva. Bíblia de Estudos LTT, Bíblia literal do texto tradicional, com notas de rodapé. Essa é a versão de estudos, a autoria do nosso querido Hélio de Menezes Silva. Aqui a encadernação dela não é aquela coisa mais maravilhosa do mundo, né? É uma encadernação simples, ela tem um formato enorme, olha o tamanho da minha mão. Aliás, vamos dar uma olhada. Ela tem 30 centímetros de altura por 23 de largura, pessoal. Ou seja, é um jotalhão, né? Então a gente aqui, ó. Você percebe que a impressão é uma impressão bem simples. A gente não vê uma diagramação cheia de recursos visuais. Bíblia de Estudo LTT para a ficha catalográfica, tá bom? Ó, Bíblia de Estudo LTT, Bíblia literal do texto tradicional, com notas de rodapé. Hélio de Menezes Silva, hmenezes@diufpb.br, novembro de 2015, tá? Olha, mesmo o índice, ó, não foi feita uma diagramação. Do jeito que foi passado o texto, o material foi impresso. Então, olha, Bíblia de Estudo LTT, Bíblia literal do texto tradicional, com notas de estudo, espelhando o mais literalmente possível o texto masorético e o texto recíptos, os quais são a impressão das exatas palavras em hebraico e grego, perfeitamente inspiradas por Deus e através dos séculos, pela sua providência perfeitamente preservadas e incessantemente em uso pelas igrejas fiéis. Pessoal, o fato do textos recíptos, o que a gente entende que o texto recíptos sendo correto, é justamente essa questão do que? Dele ser um texto que foi preservado. Deus não nos daria um texto errado para a gente traduzir a Bíblia. Tá aqui o que você pode usar. Aqui, como eu disse, o índice, páginas preliminares, a gente tem dedicatória, agradecimentos, explicações iniciais para que ninguém entenda mal nossos pressupostos, intenções e regras de trabalho. Aqui, ó, esperamos que a LTT seja para justificar a CF 2011 e tal. Olha, aqui a gente vai ter tudo sobre essa tradução, tá bom? Explicando sobre o texto tradicional, falando qual a função da LTT. Aqui, ó, breve histórico e diretrizes que seguimos ao trabalhar com a LTT. Tradução dos verbos gregos, a convenção. Olha, é um material. E o interessante é o seguinte, pessoal. A gente tem links no texto para você ver alguma coisa. Nas próximas edições, seria muito legal se isso daqui fosse substituído por um QR Code, que seria mais fácil da gente acessar os materiais. A LTT não é propositadamente parcial, desonesta, infiel e não literal. Então aqui o responsável, o Hélio. É o seguinte, eu não gosto de algumas colocações que ele coloca nos
nas notas de estudo, porque basicamente ela é uma Bíblia com as palavras de Deus em vermelho, entendeu? E tem as notas de estudo em 2 colunas. Então, texto, 2 colunas. Texto bíblico com as palavras em negrito e o título do livro. E aqui vem as notas de estudo, porque, como eu disse, essa daqui é a versão de estudo. Então, a gente vem, ó, fala do espaço da Terra, no princípio. Então, a gente tem vários estudos. Eu vou mostrar alguns pormenores dos estudos dessa Bíblia, que são algumas coisas, sabe, que me deixam, não é preocupado, mas são coisas diferentes. Olha só, aqui nós temos um link, ó, Sola Escritura, o link continua do outro lado. Você vê que ela não foi praticamente diagramada, do jeito que o Dr. Hélio mandou para o pessoal, é o que foi colocado, ó. Suco de uva, aqui em Gênesis 14, 18, suco de uva, iaim, pode ser qualquer líquido, direto ou indiretamente derivado de uvas. O contexto de toda a Bíblia e contexto local é a santidade do verdadeiro autor das Escrituras, o Espírito Santo de Deus. Aqui exige que o sentido seja de suco puro recém-espremido, ou de suco não fermentado e conservado por qualquer um de vários processos conhecidos. A gente tem que pensar que aqui ele enxerga, ele jura que o vinho não é vinho aqui na Bíblia, é suco de uva. São estudos voltados para a tradução. Vamos ver aqui o estudo de Deuteronômio 14, 26. Deuteronômio 14, 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas e por suco de uva, e por suco não diluído de frutas, e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Vamos ver aqui essa nota. A Bíblia nunca recomenda, nem mesmo tolera, de forma explícita, bebida alcoólica. Antes, a censura proíbe, adverte contra em muitos locais. Particularmente quando se ia ao templo, em Levítico, particularmente aos sacerdotes e aos reis, todo crente do Novo Testamento é sacerdote santo. Então, vocês viram que o cara é implicado com o vinho, né? Mesmo quando a Bíblia fala que o pecado é se embriagar. No Antigo Testamento nós teremos poucas notas de estudo, por quê? Porque o X da questão da tradução, que é a grande luta, é justamente o uso do textos receptos, entendeu? Então, 2 Samuel 19, 24, Mefibosete, filho de Saul. Ben usualmente significa filho, descendente direto em primeiro grau. Mas o uso do termo filho na Bíblia é muito flexível. Pode significar simplesmente descendente de, neto, como aqui. Então tem as notas de estudo, são notas de estudo que requerem, lógico, um estudo mais profundo para a gente ver se a coisa procede, tá? Uh, 1 Reis 16, 23, não contradiz 1 Reis 16, 28, 29, quanto ao número de anos que Omri reinou sobre Israel, ano 27 do reinado de Asa sobre Judá, rei de Israel, Elá é morto por Zimri, e este por Omri, que começa a reinar sobre uma parte de Israel, guerreando contra Tibni, que governa a outra parte. Omri reina 4 anos de forma parcial, antes do ano 31 do reinado de Asa sobre Judá. Tá? Olha, não tem tanto material no Antigo Testamento, porque, como eu disse, os problemas vão onde? Vão justamente no Novo Testamento, como a gente está aqui. Ó. Tem aqui 2 Reis, Crônicas, entendeu? Como o formato dela é grande, a gente tem que tomar cuidado com os materiais. Por exemplo, aqui em Salmos, ó, Salmo 46, as minhas orelhas perfuraste. Ó, e tem o link aqui. Se isso daqui fosse o QR Code, seria mais fácil a gente acessar o estudo, porque são estudos que estão no site dele, no Sola Escritura, né? solaescritura.tt. Provérbios, aqui Isaías, olha. Isaías 7,14. Conceberá e dará à luz um filho. Na passagem perante de nós, os verbos conceberá e dará à luz, no original, são dois particípios e podem se referir tanto ao presente quanto ao futuro, mas é duvidoso que podemos razoavelmente aplicar um ao presente e outro ao futuro. Daniel 3,25. Tradutores da NVI americana adulteraram o Filho de Deus para um filho dos deuses. Um é dos vários filhos de vários deuses. Quanto a deuses,
no plural da NVI, o aramaico 426, a Elá, é usado 35 vezes entre Daniel 2,18 e 6,26. E mesmo a NVI mesmo na NVI, é sempre traduzido para o singular Deus. Por que a NVI quer fazer uma exceção e mudá-la aqui para o plural deuses? Mesmo se a palavra for vista como aparentemente plural, tem como parte a hebraica Eloá ou Eloá, parente de 410 El e de 430 Elohim. 430. Esta última, embora tecnicamente seja plural, é milhares de vezes traduzidas por cristãos e judeus que realmente entendiam de hebraico para Deus, singular. Por exemplo, Gênesis 1, no princípio criou, verbo singular, Deus, Elohim. Esperamos que nem mesmo a Nive queira mudá-lo agora. No princípio, os deuses, Elohim, é uma palavra plural com tratamento singular. Talvez foi escolhida por Deus para indicar que há um só Deus, mas que nesta unidade indivisível há três pessoas. Tá? Quanto a um da Nive, note que King James Version, Reina Valera, ACF, corretamente traduzem como semelhante ao Filho de Deus. Mas a Nive e outras bíblias incorretamente traduzem. Aqui ele está sendo educado, tá? Porque tem passos aqui que ele fala bíblias moderninhas, bíblias... É uma benção, sabe? Ele dá uma chapuletada que para valer. Vamos dar uma olhada aqui. Quero mostrar uma coisa aqui em João. Vamos dar uma olhadinha, ó. Aqui, ó. João 1,14. Unigênito, tá? 3,439, monogênes. Traidutores. Não. Traidutores, não. Traidutores da NVI. Não tá errado, não. Traidutores. Ele chama os caras de traidores. Entendeu? Isso daqui não é uma coisa... Se você tá em um material que você pretende que seja um material de estudo, esse tipo de linguagem não é muito o ideal. Entendeu? Então, olha... os traidutores da NVI, mas nenhum texto crítico, texto recebido em rodapé, adulteram apenas para único. Extirpam o importantíssimo unigênito, palavra que a Bíblia só aplica à segunda pessoa da Trindade e que diz mais que as duas coisas separadas. Olha só, aí ele explica isso daqui. Verpickering H2 nota sobre João 1,18. Vai lá e dá uma olhada na obra do professor Wilbur Pickering e dá uma olhada no respeito que o Pickering trata do assunto. Tá? É diferente. Aqui, ó, João 1,18, o Filho unigênito. Manuscritos alexandrinos, texto crítico. Bíblias moderninhas adulteraram o Filho unigênito, 358 Ró, 3439 Monogenes, 5207 Ruios, para Deus unigênito, 3439 Monogenes, 2316 Theos. Ora, Deus gerado é doutrina e jargão gnóstico. É jargão para vários deusinhos fracos, pecadores e falsos do politeísmo. Deus, ao infalivelmente pôr nas mentes dos escritores suas palavras para a Bíblia, quando usando a palavra unigênito em referência à segunda pessoa da Trindade, sempre a fez referir exclusivamente à palavra filho. Aqui, ó, João 1,27, tá? Manuscritos alexandrinos, texto crítico, Bíblias moderninhas. Aqui extirpam, destroem por notas e colchetes que João Batista disse, extirpam a preexistência e proeminência de o Cristo. Tá? E aí vai, tenho eu contigo. Aí a gente cai de novo na questão do suco de uva. João 2,9, suco de uva, o grego 3631, oinos, e o hebraico 3196, iaim. Se equivalem e, de acordo com o contexto em que ocorrem, podem se referir a qualquer líquido que direta ou indiretamente provenha da uva, suco. Então ele faz todo um estudo tentando provar de que era só suco de uva, que ninguém bebia suco alcoólico, né, pessoal? A Bíblia, o que a gente vai ter é isso, olha aqui, ó. João 7, 53, 8, 11, Missionários Alexandrinos, texto crítico, Bíblias moderninhas, entendeu? Aqui, ó, mais links, ou seja, você tem conteúdo fora dela. Seria mais interessante se fosse um QR Code. Vamos ver nas próximas edições. O texto dela, eu amo o texto dela desde que você saiba dessas particularidades, por exemplo.
entendeu? Porque ela tem passagens, vocês podem ver aqui no canal, eu não vou entrar tanto no texto bíblico, porque o texto bíblico, a gente já tem uma live no canal que a gente fala da LTT. Isso que eu quero que vocês prestem um pouquinho atenção. Então eu estou falando mais dos estudos dela. Essa sacada aqui de colocar os links, entendeu, para estudos fora, foi ótimo. Mesmo a gente tendo que copiar esses links, entendeu? Ó, aqui a gente já está em Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, tá? Tito, Hebreus, aí vai. 1 Pedro, 1 João. Para dificultar a argumentação modalista, a Igreja Católica Grega retirou o verso 7, que os sabelianos podiam tentar distorcer a favor deles. Judas 1,15. O texto crítico UBS 3, aqui seguindo apenas o corrupto Aleph e mais manuscritos contra mais de 600 confiáveis manuscritos, adultera todos os ímpios. Que eles adulteram, que falta pedaço, que eles não são exatos nesse ponto, é verdade. Agora, eles têm um valor, entendeu? Sim, para tradução bíblica, eles têm até para você fazer a prova, entendeu? Se está nele, significa que está certo. Significa que está certo que os outros estão certos. Eles estão incompletos, mas são, sim, exemplares de texto bíblico. Podem estar incompletos e com erros, mas aí é outra história. Ó, mais do que todo erro doutrinário, separe-se radicalmente do amilenarismo. Ele é só a ponta do iceberg de um terrível sistema de antiliteralismo, de alegorização, que termina por distorcer totalmente a Bíblia ao bel prazer dos homens. KingJamesBibleToday.com, aqui tem mais, ó, soteriologia e santificação, links para esses sites. E aqui acabou a Bíblia LTT de estudo. Tá? Era mais uma visão geral mesmo dos materiais de estudo dela que a gente ia ver. Quanto à tradução, tem um card aqui no canto que você vai encontrar, que você vai para a live que fala desta maravilha aqui. Aí você vai poder saber mais sobre o texto bíblico LTT. Hoje nós vimos a Bíblia de estudo LTT. Bem, pessoal, essa foi a Bíblia literal do texto tradicional, a nossa querida e amada LTT. A gente viu que é um texto muito interessante, é um texto muito bem traduzido, que tem alguns pontos a se discutir, tem, mas nenhuma tradução bíblica em português é uma sumidade, uma unanimidade. Então, se eu recomendo para vocês, recomendo em gênero, número e grau esta Bíblia. Como eu já falei várias vezes para você, então essa foi a LTT. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar teu joinha para você ser notificado dos novos vídeos. Aqui na descrição a gente tem um link onde você vai para uma página que tem todos os links das redes sociais do Nascido, do nosso podcast Mensagens de Áudio, nosso curso de teologia, nosso curso de estudo devocional da Bíblia, que era para ser um curso básico e se transformou num curso exaustivo, nossos e-books gratuitos, isso mesmo, nós temos 3 e-books gratuitos para você aí. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.